Todos os projetos começam por uma folha em branco. Definir o objetivo e traçar a estratégia são fases fundamentais que antecedem uma bem-sucedida implementação. A Kawasaki, com as E1 e Ninja E1, entra no segmento das motos elétricas, mantendo o espírito que sempre norteou, a emoção na sua condução. É debaixo deste princípio que se justificam estas duas versões, uma mais desportiva no espírito e na utilização, fazendo apelo à herança da designação Ninja, e outra mais abrangente e despreocupada, indo ao encontro do ambiente característico das Naked Z. Com isto, a Kawasaki não está a descartar a facilidade própria das scooters, sobretudo em ambiente urbano, mas também não quer reduzir a sua utilização ao aspecto prático que as caracterizam. Estas duas versões ultrapassam essa vocação, adicionando-lhe o espírito e a mística que a marca evoca em todos os momentos da sua condução. As formas apresentadas rompem com o paradigma estético das motos elétricas, que se tem caracterizado, para a inclusão da bateria dos periféricos que a acompanham, por ser demasiado pesada visualmente. Por mais carenagens ou formas que lhe adicionem para passar despercebida, na maioria dos casos fica-se com a ideia que a moto foi construída em seu redor. Não é o caso destas E1 e Ninja E1. Na mais desportiva é preciso um olhar atento para que a ausência do escape o indicie, enquanto na Naked é com apreço que nos apercebemos das reduzidas dimensões do conjunto motriz. Esteticamente são tão distintas que nem parecem partilhar os elementos fundamentais. A E1 é a mais autónoma, apesar dos traços estilísticos dianteiros. Já a versão desportiva declara nos primeiros segundos a que família pertence, sendo um decalque das mais recentes Ninja e muitíssimo próxima da que tem 400 cm3. Os faróis dianteiros em LED são específicos de cada versão, reforçando a sua identidade. Na Ninja, os indicadores de mudança de direção dianteiros estão integrados no design do farol. Já na E1, recorrem a uma configuração habitual. Na traseira são iguais, sendo discretos e eficazes. Quanto ao farol traseiro, também em LED, está bem integrado no banco. O painel de instrumentos TFT tem 4,3 polegadas e está inserido num quadrante que aproveita a área ao seu redor para distribuir um conjunto de luzes indicadoras. As informações, graficamente, assemelham-se às tradicionais de motor a combustão. O ambiente visual onde se insere é também distinto. Os guiadores são diferentes, a carenagem dianteira da Ninja é mais envolvente e os espelhos têm um formato específico. Ciclisticamente é muito parecida com a versão de 400 cm3. O quadro treliça em tubo de aço é em tudo igual ao da versão a gasolina, apenas naturalmente distinto na zona central que envolve as baterias e o motor. Tem a mesma distância entre eixos e a mesma altura do banco ao solo, mas fruto da diferente motorização, a altura livre ao solo é ligeiramente superior. Levantando o falso depósito de combustível, depois de colocadas as duas baterias, ainda sobra um espaço com 5 litros de capacidade e boa arrumação. As suspensões são as mesmas da 400 cm3. Na frente, uma forquilha telescópica com 41 mm de diâmetro e 120 mm de curso, e na traseira, ancorado num sistema progressivo Unitrack, uma unidade a gás com afinação em 4 níveis de pré-carga de mola com 133 mm de curso. Os travões estão dimensionados para o peso e performance estabelecida. Na frente, um disco rígido de 290 mm, assistido por uma pinça Nissin de 2 pistões com sistema ABS. Na traseira, um disco de 220 mm, também com uma pinça de 2 pistões. As jantes de 5 braços, desdobrados, são novas, muito desportivas e rematam de forma distinta o espírito do conjunto. Quanto à unidade motriz, o elemento distintivo e o motivo pelo qual existem é um motor síncrono de ímãs permanentes arrefecido por ar. É alimentado através de duas baterias de íons de lítio ligadas em paralelo com voltagem nominal de 50,4 volts. Para facilitar as manobras de aparcamento, oferece um walk mode, permitindo, através da posição do acelerador, andar para a frente ou para trás, a uma velocidade máxima de 5 km/h para a frente e 3 km/h para trás. O teste em estrada não foi longo, mas permitiu perceber o que podem oferecer. O silêncio e a ausência de vibrações ainda sabem a novo, e o que surpreende é a sensação ciclística, no mínimo igual, se não melhor, que as versões equivalentes com motor a combustão. Ou seja, não sentimos que foi feita em redor de um bloco de granito, lenta nas mudanças de direção e com um comportamento estranho como consequência de um centro de gravidade geralmente demasiado baixo. Pelo contrário, parece que vamos à boleia de uma nuvem, com uma aceleração constante, descobrindo sons pouco habituais, como o das pastilhas de travão em contacto com os discos ou a regeneração da carga de bateria ao desacelerarmos. A posição de condução é visivelmente distinta entre ambos, mas não se afastam do que verdadeiramente conta: o conforto e a facilidade de condução, proporcionando uma condução relaxada. No capítulo das suspensões e dos travões não há surpresas, ultrapassando sem dificuldades zonas de mau piso, mantendo sempre a compostura. Se a grande vantagem em cidade é passarmos despercebidos, furando alegremente e sem dificuldade por entre as toneladas de fontes poluidoras, em estrada ou em zonas mais arejadas, começamos a sentir os seus limites. São 4 os modos de potência: Eco Mode mais e-Boost, Road Mode e Road Mode mais e-Boost, modo em que atinge o seu limite de velocidade máxima estabelecida, 99 km/h.
Se até aos 60 km/h a aceleração em qualquer um dos modos é suficiente, a partir daí é obrigatório passar para o modo Road e não tardamos a recorrer ao e-Boost para aproveitar ao máximo os 12,2 cavalos e 40,5 Nm de binário. Mantendo pressionado o botão com o polegar direito, sente-se bem o e-Boost. No painel, as 10 setas azuis em contagem decrescente demoram cerca de 16 segundos a extinguir-se, precisando depois de 1 minuto para recarregar plenamente. Conseguimos no modo Road mais e-Pulse ultrapassar no painel os 100 km/h, mas assim que se apaga a última luz, a velocidade desce gradualmente até aos 85 km/h, até recarregar o sistema e podermos repetir a dose novamente. Com tudo isto, em menos de 30 km deixámos de poder usar o e-Boost, tornando-se o modo Road cada vez mais suave, por forma a lembrar o condutor que convém preocupar-se com a autonomia. Já agora, necessita para carregar dos 0 aos 100% de 3 horas e 45 minutos. No entanto, se a carga estiver a 20%, demora apenas 1 hora e meia para chegar aos 85%. Para o final deste contacto estava agendado um momento de diversão. O cartódromo de Montijo foi o local escolhido, permitindo sentir sobretudo a agilidade destas E1. É possível apreciar neste tipo de espaços a potência e progressividade dos travões, assim como o comportamento das suspensões em carga e na mudança de direção. Já com a bateria a dar as últimas, ainda era possível atingir os 60 km/h num total de 39 km já cumpridos. Com os cuidados necessários, a autonomia é de 72 km. Como em tudo na vida, os excessos pagam-se. As baterias podem ser carregadas de 3 maneiras diferentes. Retirando-as, o carregamento pode ser efetuado através de um carregador de baterias ou de uma base para carregamento, ou então ligando diretamente o carregador ao adaptador situado por baixo do banco do passageiro. Um dos aspectos mais interessantes destas duas versões é a forma como eles solucionaram o problema da bateria. São 2 baterias montadas em paralelo, 11,5 kg cada, que têm esta vantagem muito simples. Retiramos-la, chegamos a casa à noite e pomos-la a carregar. Ou seja, para quem não tem possibilidade de ter um lugar de garagem e pôr a moto a carregar ao final do dia, leva para casa, de manhã pega e está carregado. O facto de ter esta dimensão também ajuda a que se consigam colocar as duas neste espaço e, olhando deste lado, olhem para isto. É este um motor elétrico já com baterias. Isto é ridiculamente pequeno. Para quem estava à espera de algo gigantesco, não, tem aqui 2 baterias e tem um motor. E é possível e consegue-se com isto ter uma moto naked, limpa, esguia e garantidamente não pesa quando estamos a conduzi-la. A lista de acessórios oficiais é razoável. Para a Ninja E1 está disponível um ecrã maior, transparente ou fumado, uma tomada USB, um banco mais elevado, uma proteção de depósito, um filme protetor para o painel TFT e uma cobertura para o banco. São partilhados com a E1, mudando apenas o formato do ecrã. O preço de 8.790 para a E1 e 9.390 para a Ninja, enquanto moto elétrica, é ajustado para o nível de equipamento que dispõe. No entanto, seguramente que os seus potenciais clientes vão fazer uma análise custo-benefício. Por um lado, estas E1 não têm custos de manutenção de motor e o carregamento da bateria em casa em horário noturno é ínfimo. Por outro lado, a conta que todos vão fazer em euros custa a mais relativamente a uma moto equivalente com 125 cm3, já que pela potência e performance é nesta classe que se inscreve, é a seguinte. Por cada 1.000 euros de diferença é possível fazer, em média, cerca de 17.000 km. Se as compararmos com a Z400 e Ninja 400, entre os 6.790 e os 7.190, tudo fica mais complicado ou simples, já que a razão para a escolha da E1 considera outras realidades tão difíceis de contabilizar quanto impossíveis de comparar. Aconselho que, no mínimo, a experimentem. Seguramente que vão gostar.